dos filmes mais aguardados por todo mundo. Sim, todo mundo tá esperando esse filme, que é Divertidamente 2. Chega dia 20 de junho nos cinemas e eu já assisti, te garanto. Tá bom, tá muito bom. E se tu gostou do primeiro, esse aqui ele vai trazer emoções até mais profundas. Olá, seja bem-vindo no Anime Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para exaltar essa animação da Pixar Disney, porque eu não esperava, sinceramente, que ela fosse superar a sua primeira, né? A sua primeira parte lá de 2015, que trouxe emoções tão primárias, né? Como a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo. São sentimentos que nos remetem à infância. Só que agora a nossa protagonista ela tá entrando na fase da adolescência. A puberdade está chegando e outros sentimentos vão ocupar a cabecinha da Ryan aí durante um final de semana que a gente vai acompanhar dela num acampamento onde ela vai ter que testar quem realmente ela é. Ou será que a gente sabe quem é nessa fase da adolescência? É óbvio que não. Eu acho que Divertidamente Eu acho que Divertidamente é aquele filme que acerta demais pro seu público, pros pequenos, mas ele tem um objetivo muito claro que é fazer a gente refletir nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias emoções, em tudo que a gente vive como adulto e como tudo isso foi construindo lá da nossa tenra infância, mas principalmente pelos laços, pelas ligações, pelo que a gente viveu ali na pré-adolescência, na adolescência, que não são coisas que vão ser determinantes, talvez, para um futuro, mas elas serão essenciais para moldar quem a gente vai se tornar. E é isso que Divertidamente 2 fala. É sobre essa fase de tantas incertezas, de tantas mudanças, que a gente para e lembra, poxa, era chato demais ser adolescente. E a gente vê isso claramente na nossa personagem, isso que ela tá recém entrando na puberdade. Tem uma cena maravilhosa que eu quero muito que vocês reparem quando a questão da puberdade, né? Principalmente a questão porque a Riley é uma menina, então a gente fica menstruada e vai ter essa questão sendo jogada de lado, digamos assim, mas ela é bem impactante, ela é bem sensível para mostrar essa fase de mudança. Ela não tá ainda passando por aquele momento de corpo mudando, né? Mas tu vê que já tem uma espinha ali naquela cara, que, né, tem sentimentos que não são compreendidos e que tu vê apenas um final de semana disso borbulhando. Eu acho isso genial. A gente vê esse acampamento específico que a Ryan vai com mais duas amigas, que são duas amigas que ela fez ali na infância, que são extremamente importantes para ela, e todas estão passando por alguma mudança e como isso vai interferir também nas mudanças que a Ryan tá sofrendo. E quando a gente pensa na adolescência, que tudo acontece de um momento para o outro e é isso, sabe? São tantas emoções que acaba sendo um furacão. E como os pais reagem, eu amo a cabecinha dos pais. Já amava quando aparecia a cabeça dos pais, né? Os Divertidamente dos pais lá no primeiro filme. Aqui também eles são muito pontuais, aparecem pouco, mas é para trazer aquele sentimento de quando tu é adulto, como é que teus Divertidamente eles reagem. E reparem em como tá disposto os Divertidamente da mãe e o do pai. É bem legal ver quem comanda naquela fase da vida aquele painel de emoções. E a gente vai passar tudo isso com a Ryan a partir de emoções novas, porque ela teve que lidar ali com a questão da tristeza, de compreender que cada sentimento é importante, mas quando sentimentos novos apoderam ali da sua paz, digamos, de quem você acreditava que tu era, das suas convicções, de quem tu estava se formando,
elas bagunçam tudo. Tudo, e é muito bom quando chega a ansiedade, quando chega ali a timidez, quando chega também a inveja. São emoções muito pontuais, que parece que são poucas, né? Ai, a gente lembra que na adolescência e hoje a gente tem emoções infinitas, algumas a gente não sabe nem nomear o que a gente está sentindo, mas para aquela fase ali da adolescência, que é esse início, lembrando bem, é bem esse início, da pré-adolescência para entrar na puberdade, em que a gente acompanha a Ryan. Então, se tiver um Divertidamente 3, vai ser emoções pra caramba, porque a adolescência, a puberdade em si, né, quando a menina fica menstruada, quando acontece todo um jogo ali de relações, porque ela tá entrando ali, ela tá terminando o ensino fundamental, ela vai entrar no ano que vem no ensino médio, então são fases diferentes. Provavelmente quando ela entrar na faculdade, quando tiver toda a questão de trabalho, são muitas emoções que podem ser trabalhadas futuramente. Mas eu acredito que se o filme ficar por aí, se for apenas só esse, o que eu duvido muito, porque vai dar muito dinheiro, o filme tá muito bom e ele chama muita atenção, não apenas para os pequenos, porque esse é um filme voltado para os adultos, exatamente. Ó, meus divertidamente enlouquecendo aqui dos meus pensamentos, mas vai ter mais coisas para serem trabalhadas futuramente, mais emoções, e trazer essas em específico, elas trazem um esboço do que é o caos dessa entrada, dessa nova fase da vida da personagem, essa nova fase que todo mundo passou e todo mundo, né, teve o seu corpo e o seu cérebro desmontados para serem reconstruídos novamente. E eu acho que é exatamente isso que o filme consegue colocar em tela perfeitamente. Tudo que tu viveu, tudo que tu vive, por mais que tu tente deixar de lado, por mais que tu tente jogar profundo na mente erros, né, situações embaraçosas, coisas que são traumáticas e tu tenta esconder, tudo isso também faz parte do que é, do que a gente é, de como a gente se forma na questão do nosso caráter. E o filme é sobre isso, é sobre a formação do caráter de uma pessoa. Como é que isso vai se construir? É muito complexo, mas eles conseguem colocar isso num filme de maneira linda. Linda, é de chorar, tu sai chorando, porque tu, mesmo vendo ali uma situação, um período muito específico da nossa vida, ou da vida daquela personagem, a gente se identifica e a gente relembra, e a gente se coloca no lugar e entende coisas, sabe? É um filme que te faz pensar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Algumas emoções, né, como essas, que são bem pesadas, né, como a ansiedade, a inveja, o tédio, a vergonha, que pode deixar a gente muito acanhado para tomar algumas atitudes, né, como a vergonha tem um papel muito bom, a vergonha é muito querida, é muito bonita, assim, a relação da vergonha com a tristeza é genial, mas tu poderia colocar em outro filme qualquer, essas emoções poderiam ser vilãs desse filme e tu transformar isso em uma coisa negativa no final. Mas não, é aprender. O filme é sempre sobre aprender a lidar com as suas emoções. Todas as emoções, elas podem acarretar, no final das contas, um aprendizado, uma coisa boa, por mais que às vezes o problema realmente esteja no excesso daqueles sentimentos, né? Em a gente se afundar naquela coisa. O primeiro tinha toda a relação com a tristeza, né? Aqui a gente tem a relação com a ansiedade. Gente que não se identificar com os momentos de ansiedade, Jesus, todo mundo vai se identificar, infelizmente, porque todo mundo passa por esses momentos de ficar ansioso com algo e às vezes deixar a ansiedade tomar conta das suas ações e tu realmente não conseguir ir para lugar nenhum, porque aquilo te domina, te prende, te aprisiona. E como eles resolvem a situação é muito lindo, é muito bonito. Eu gosto de tudo nesse filme, sinceramente. Não tem, assim, pontos negativos. É um filme bonito, é um filme que consegue
muito simplesmente colocar todas essas questões em tela, sem ser uma grande coisa, sem minimizar também tanto as situações. Ela coloca o peso certo para cada emoção que ela trabalha. E a gente sente com a personagem, com a Ryan, sabe? Quando ela tá extremamente ansiosa, tendo uma crise de ansiedade, sabe? A gente só quer abraçar ela. E às vezes a gente só quer ser abraçado nesses momentos. E é isso que o filme quer mostrar pra gente. Sabe? Que um abraço, que uma palavra, que uma amizade, ela pode te ajudar em uns momentos. E eu chorei de novo. É claro que a gente tem que falar como é primorosa a Pixar em fazer os seus filmes. E aqui ele usa muito bem algumas situações em 2D, alguns desenhos pixelados, né? Algumas animações pixeladas, como de videogame. Ela mistura essas animações em alguns momentos que fica muito bonito. Dá o contraste com a animação ali dos personagens que a gente acompanha, que faz ressaltar, assim, sabe? É muito detalhado. Claro que a gente conhece todo o ambiente do Divertidamente, né? Toda a questão das memórias, como elas são guardadas, como elas são, digamos, deletadas, tudo que a gente viu lá no primeiro, e aqui ela traz mais um primor em outras, digamos, outras construções dentro da personagem, da cabeça da personagem, das emoções da personagem, que fica bem detalhado. Toda aquela coisa de quando tu tá dormindo, quando tu vai dormir, começa a ter aqueles pensamentos compulsivos de várias situações em relação ao que vai acontecer no dia seguinte, digamos. Como eles colocam isso, como eles dão vida para isso, é muito inteligente. É um filme inteligente. E, de novo, é um filme para adulto. É tanto que é um filme para adulto que ele tem uma emoção específica que não é dessas emoções divulgadas. Então ele vai ter uma emoção aí surpresa que vem e volta, que é uma emoção muito de adulto. Muito! É aquela coisinha, é uma piadinha, tá? Não é uma emoção que vai estar ali interagindo ou que vai ter um peso. É aquela piadoca de uma emoção que a gente mais velho sente. Então o filme sabe muito bem divertir os pequenos e conversar com os adultos, conversar com os mais velhos, porque ele tá falando das coisas mais primordiais dentro da gente, que é a construção do nosso ser, que é os nossos pensamentos, que são os nossos valores, e como isso é construído a partir de uma fase ou de fases da nossa vida, e como tudo acaba fazendo com que a gente, sabe, se transforme em alguém. Ele tem uma cena pós-crédito, no final de todos os créditos lá, tem uma ceninha também, que é uma piadinha, tá? Não é nada que faça referência a ter uma continuação ou não. Mas como eu falei, é um filme que faz muito sucesso, é um filme que todo mundo se identifica. Que eu acho impossível que a gente não tenha aí mais um filme, no mínimo, para fechar, talvez, essa questão da adolescência, tá? Até chegar ali na vida adulta, como foi, né, até o terceiro ali de Toy Story, provavelmente, e depois talvez a gente tenha algumas coisas ramificadas. Vim aqui só para valorizar, só para entregar para vocês a emoção que foi esse filme, e com certeza você também vai sentir quando você vê Divertidamente 2. Volte aqui e me conte qual foi a parte que você mais gostou, qual a parte que você mais se identificou. Eu tenho certeza que, olha, tédio me pegou demais. TED é muito bom. E, é claro, a ansiedade, ela infelizmente nos domina, né? Mais do que a gente gostaria. Mas é muito bonito ter uma esperança. Eu acho que esse filme é muito esperançoso em relação a isso, a como lidar, sabe? Com essas coisas que ficam borbulhando dentro da gente. Vai lá, estreia agora dia 20 de junho nos cinemas. Deixa o likezinho, se inscreva no canal que eu sempre venho falar das novidades que estão chegando. Tchau!